Olá a todos! Bem-vindos à nossa 21ª aula do curso de Eletrônica Fácil e Prático. Vamos falar nessa aula sobre amplificadores. Essa é a nossa primeira aula sobre este tema no curso. Bom, para já, queria desejar que esse vídeo encontre você e sua família em paz e saúde. Se ainda não é inscrito nesse canal, peço que você deixe cá o seu like, também faça a sua inscrição e não esqueça de marcar o sino de notificações. Sem mais demoras, vamos ao que interessa. 21ª aula do nosso curso de Eletrônica Fácil e Prático. Pau na máquina! Estamos então aqui para a 21ª aula. Vamos começar ela por um circuito básico, e que isso aqui é um filtro passa-baixa. Nós vamos falar de amplificadores, mas antes de passarmos aos amplificadores, eu quero revisar com vocês três componentes, a função de três componentes, para que a gente possa compreender isso no circuito do amplificador. O primeiro componente são os capacitores, características dos capacitores. E algumas características dos capacitores que eu preciso que vocês repassem, relembrem, e também fixem melhor para que a gente possa passar para o mundo dos amplificadores sem muitas dúvidas, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui um amplificador de 10 microfarads associado com um resistor a uma fonte de corrente alternada variável, certo? E uma saída. Isso aqui é um circuito de filtro passa-baixa. O que quer dizer filtro passa-baixa? Quer dizer que as frequências baixas vão passar sem atenuação e frequências mais altas serão atenuadas aqui na saída, ou seja, serão diminuídas na saída. E vamos ver o capacitor funcionando, né? Aqui para a gente poder já iniciar o entendimento disso. Vamos lá, iniciei aqui e eu vou pausar já. Pronto, mais um ciclo, e aí vamos parar aqui. Pronto. Temos agora aqui o nosso circuito passa-baixa. Antes de vocês ficarem olhando cá, eu quero que vocês olhem esse gráfico. Esse gráfico de cá à esquerda representa aqui a nossa fonte variável de frequência. Ela tem uma intensidade sempre igual, mas com a frequência variável, né? E esse filtro cá à direita representa o que temos aqui na nossa saída, ok? Vamos agora a esses gráficos. Você vê que a fonte variável começa aqui com sempre a mesma intensidade. Olha aqui, ó, na faixa azul. Nessa faixa azul, você vê que a intensidade dela é sempre a mesma, à esquerda, e à direita a intensidade dela, conforme a frequência vai aumentando, ou seja, conforme a frequência vai sendo incrementada, né, ela vai diminuindo a intensidade. Veja que aqui a intensidade é igual. Aqui nesse próximo ciclo, que a frequência já é maior, a intensidade diminui. E como a frequência vai aumentando, a intensidade vai caindo, né? Vamos reiniciar aqui, né? Vamos reiniciar nosso circuito. Você vê que a corrente fica indo e voltando, carregando e descarregando o capacitor. E conforme a frequência vai aumentando, olha a intensidade aqui desse lado direito, ela está caindo. E ela vai praticamente a zero. Nesse ponto, vamos parar aqui. Você vê que a frequência aqui no lado esquerdo ainda está intensa. Quando ela vai aumentando a frequência, tá vendo aqui a frequência está aumentando, a intensidade não altera. Mas aqui na nossa saída, conforme a frequência aumenta, a intensidade vai diminuindo até ficar quase que zerada. Isso é o comportamento de um filtro passa-baixa. Por que eu escolhi esse circuito para explicar o funcionamento do capacitor? Vamos lá agora, então. Na realidade, eu queria que você gravasse três características do capacitor. Três. Isso para você pôr na sua cabeça, e isso ficar gravado na sua cabeça de maneira assim mais contundente, mais permanente. Primeiro, o capacitor é como uma bateria. A diferença é que ele se carrega e descarrega
instantaneamente. Isso é realidade? Não. Eu vou explicar. Instantaneamente quer dizer de maneira muito rápida, tá? Nada é realmente instantâneo. Uma bateria ela pode levar minutos até horas para se carregar, mas um capacitor leva muito pouco tempo para se carregar e para se descarregar, certo? Estamos falando lá coisas na casa das frações de segundo, né? Então, nessas frações de segundo, aí, de acordo com cada capacitor, capacitores vão ser mais rápidos, outros mais lentos, mas não vamos entrar nisso agora. Nessas frações de segundo, o capacitor tem a capacidade de acumular carga elétrica e fornecer essa mesma carga elétrica, certo? Mas aqui, o que nós vamos ver para a nossa corrente alternada? É que, em certas frequências, podemos dizer que esse capacitor se comporta para a corrente alternada como um curto. E como é que a gente prova isso? O que nós temos aqui? Vamos trocar esse capacitor aqui na nossa mente por um resistor. E como nós vimos lá na lei de Kirchhoff, né, isso aqui vai formar, né, um circuito que vai ter uma saída. Ou seja, a tensão vai passar por aqui e parte dela vem para a massa e parte dela vem para cá. E a soma dessa com essa vai dar essa tensão total, certo? Certo. Então quer dizer que quanto menor for esse meu resistor, maior a tensão que vai passar por ele e menor tensão vai sobrar na minha saída. Então quer dizer que, por exemplo, se eu tiver aqui esse resistor de 187 ohms, mas esse meu resistor aqui for de 0 ohm, ou seja, ele vai consumir toda a tensão para a massa e aqui vai sobrar 0. Vamos dizer que esse meu resistor aqui é de 187 ohms e está entrando aqui uma tensão de 10 volts. Eu não estou fazendo cálculo, eu estou só fazendo uma analogia, tá? E aqui tem 187 ohms também. 187 aqui, 187 aqui. O que eu vou ter aqui? Na realidade, eu vou ter 5 volts saindo aqui e 5 volts vindo para a massa. Estou fazendo aqui um divisor de tensão. Lembra lá do circuito de 555, onde nós temos 3 resistores de 5K e nós podemos dividir por 3 a tensão nos 3 pontos entre os 3 resistores? Lembra desse circuitinho que a gente falou do PWM? É a mesma coisa aqui. Aqui nós não temos 3, né? Nós temos 2. Mas vamos dizer que aqui nessa entrada eu tenha 10 volts, aqui 187 ohms e aqui 187 ohms. Vamos ter nesse ponto 5 volts e os outros 5 volts vão estar indo para a massa. 5 com mais 5, 10. Lei de Kirchhoff foi cumprida, certo? Então, já vimos que esse capacitor aqui, conforme a frequência, ele é um resistor que pode ser até mesmo um curto. Então vejamos bem. Certas frequências aqui, que nos casos das frequências mais altas, esse capacitor aqui funciona como um resistor de uma resistência muito baixa, ou seja, um curto. Vamos encarar como um curto. E quando ele está nessa condição, olha o que acontece com o meu sinal na saída. Ele praticamente desaparece. Certo? Então, eu posso dizer nesse momento, nessas frequências aqui, que para essa corrente alternada, por esse pulso alternado, esse capacitor está sendo visto como um curto. Certo? Na minha saída. Isso quer dizer que, em outras frequências, ele vai ser visto como uma resistência alta. Como é aqui, por exemplo, nas frequências mais baixas, esse capacitor está vendo essa corrente aqui, a minha fonte vai ver esse capacitor como um resistor de uma resistência mais alta. Mas em outras frequências, vai enxergar esse capacitor como um curto. Então já viram 3 estágios que nós podemos ver. Se eu colocar agora aqui, substituir essa fonte aqui alternada por uma fonte contínua, esse capacitor vai fazer o quê? Ele vai
inicialmente consumir essa corrente contínua numa única vez, até que ser iguale a DDP. E depois disso, ele vai ser o quê? Um isolante. Não é isso? Vamos dizer que isso aqui agora é uma fonte de corrente contínua de 10 volts, né? Mesmo de 10 volts, vai passar aqui por esse resistor. Esse resistor vai oferecer uma resistência, mas tem uma hora que ele vai parar de oferecer resistência. Por quê? Porque esse capacitor carregou e ficou com os mesmos 10 volts daqui. Ou seja, a corrente aqui já vai ser nenhuma. Até que ele carregou e agora aqui também não tem mais corrente, ele está carregado. Eu tenho 10 volts aqui, tenho 10 volts aqui, a corrente aqui é o que agora? Zero. Eu não tenho DDP. Para que eu tenha corrente elétrica, eu tenho que ter DDP. Está lá na primeira aula do curso. Não é isso? Então, corrente contínua, o capacitor vai ser enxergado como um isolante. Nessa configuração aqui. Corrente alternada, consoante a sua frequência, ele pode ser encarado como um curto. Esse é o primeiro conceito que eu quero que vocês gravem bem. Isso é muito importante. Isso vai ser o pulo do gato de muitos circuitos, só não no amplificador, né? Porque em muitos circuitos vocês vão consertar, vocês vão testar com o capacitor e eles não vão estar em curto. Eles não vão estar abertos, mas vão estar alterados. Por isso que é muito importante a gente saber, quando vai fazer um circuito, se o capacitor está com a sua capacidade correta. Porque se você altera um capacitor, você pode alterar totalmente a característica de um circuito e ele deixa de funcionar, simplesmente. Ou seja, você vai lá medir com o multímetro, o capacitor está funcionando, ele está carregando, está descarregando, ele não está com curto, não está com fuga, e você recoloca no seu circuito e fica com a consciência tranquila. Negativo, colega. Tá? Você só pode ficar com a sua consciência tranquila em dois momentos. Se você substituiu aquele capacitor por outro, que você tem certeza que está em boas condições, ou se você aferiu com um equipamento correto, que aquele capacitor cumpre todas as funções corretas. Ou seja, ele está com a capacitância conforme a sua embalagem indica. Né? Aí só com um capacímetro que você vai conseguir verificar isso. Então, capacitores são componentes muito manhosos. Né? Você tem que ter uma especial atenção neles. Vimos os capacitores, né? Também vimos aqui o resistor. O resistor, quando nós substituímos aqui o nosso capacitor por um resistor, vimos aqui que ele pode dividir uma tensão. Não é isso? Como divisor de tensão. Então vamos passar ao quê? Ao transistor. Para a gente agora seguir com a nossa aula. Bem, vamos lá. Então agora vamos falar do transistor. Mais especificamente de um transistor NPN. Temos aqui um transistor ligado a uma fonte de 2 volts. Veja que aqui não existe nenhum outro componente, só o transistor, tá? Para a gente entender direitinho, tá? Há uma fonte de 2 volts. O seu emissor, a massa, ao terra. E aqui a sua base, há uma fonte de 0,703 milivolts. Bem, vamos pôr isso aqui para rodar e vamos dar uma vista de olhos aqui, como se diz cá na terrinha. Vamos dar uma vista de olhos a este circuito. Vista de olhos é ótimo, né? A este circuito. Sabemos que a junção entre base e emissor necessita de algo em torno de 0,7, 0,6, 0,7 volts para que possa ser excitada e a corrente passar de coletor para emissor. Sabemos também que essa corrente de emissor para coletor vai ser somada à corrente de base para entendermos qual é a corrente de emissor. E vimos isso aqui. No nosso coletor nós temos 62,5 mA. Na nossa base nós temos 624,5 microamperes. Atenção aqui à escala de grandeza dessas correntes. E aqui no nosso emissor nós temos 63,1 miliamperes. Se você somar, ou seja, se você subtrair 63,1 de 62,5 miliamperes,
vai sobrar exatamente os 624,5 microamperes, certo? Então, isso quer dizer o seguinte, que esses 2 volts que estão entrando aqui, né, está sendo somado a esse 0,7 e está saindo por aqui. Mas mais importante que isso é que eu necessito, e aí vem a grande função do transistor nos amplificadores. Eu necessito de uma tensão e de uma corrente muito pequena para que eu possa promover uma corrente e uma tensão muito maior de condução entre coletor e emissor. Vou repetir isso aqui para que vocês possam gravar isso bem na cabeça de vocês. A grande sacada do transistor é exatamente essa. É que com apenas 0,7 volts, ou seja, menos de 1 volt, com apenas 700 milivolts, e com uma corrente ínfima de 624 microamperes, né? Isso é muito pouca corrente, entendeu? Muito pouca corrente. Quando você toca com o dedo em qualquer superfície elétrica, você tem mais do que isso nos seus dedos. A estática na sua mão é maior do que essa corrente aqui, ó. Para você ter uma ideia de como isso aqui é realmente muito pequeno, entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma corrente maior, 1000 vezes maior que essa aqui. Aqui estamos falando na grandeza de miliamperes, que aqui é 624, aqui é 600. Tá vendo que é praticamente, isso aqui é praticamente 1000 vezes maior do que isso aqui, certo? Então, você tem aqui uma corrente muito maior, certo? 100 vezes, desculpa, tá? Fazendo a conta aqui. Uma corrente muito maior, com uma tensão maior, passando aqui pelo coletor com apenas 0,7 volts, com uma corrente ínfima passando pela base. Podemos dizer que esse sinal aqui foi amplificado muitas vezes, pelo menos 100 vezes, né? Aqui, certo? Deixa eu ver quanto é que tá dando o beta disso aqui. O beta de 100. Ele não está aparecendo aqui porque está cortando ali na imagem o transistor, mas acho que isso é um beta de 100, sim, porque está com 720 e tal, 125 miliwatts, isso mesmo, é um beta de 100, ou seja, é 100 vezes, está dando um ganho de 100 vezes a nossa corrente aqui nesse transistor. Então gravaram isso. A vantagem do transistor é exatamente essa. Com uma corrente e tensão muito pequena na nossa base, nós conseguimos manipular uma tensão e uma corrente muito maior entre coletor e emissor. Claro, guardadas as devidas proporções e características do transistor, né? Isso tem que ter sempre em atenção e respeito. Agora vamos ver o nosso circuito amplificador e vamos entender um pouco mais como é que ele funciona. Bem, o que temos aqui? Nós temos aqui o circuito amplificador, né? Aqui no início, né? Tá agora aqui em azul. Eu coloquei aqui uma fonte de uma corrente alternada que vai fornecer aqui uma corrente alternada para o nosso amplificador, certo? E por que há necessidade do amplificador? Como eu já disse, o amplificador se faz necessário todas as vezes que eu não tenho uma intensidade de sinal suficiente para alimentar o circuito que eu preciso, a carga que eu preciso. No caso aqui, a carga é esse resistor de 4.7, que nós colocamos um resistor aqui, mas isso aqui poderia ser qualquer coisa. Por exemplo, pode ser um circuito que vai acionar um relé, um circuito que vai acionar um motor, um circuito que vai comandar um pique, um ATmega qualquer, para dizer se uma lâmpada acende ou apaga, ou se um motor liga ou desliga,
ou indicar a temperatura de um ambiente. Então, na realidade é isso. Essa minha carga não poderia ser acionada por essa fonte aqui, porque ela precisa de uma corrente e uma tensão maior. Então, tem aqui o amplificador que vai pegar este sinal que era fraco, deficiente, e que agora vai ser suficiente para alimentar minha carga, né? Temos aqui uma fonte de alimentação para alimentar o nosso amplificador, 2 resistores aqui que fazem o papel de divisor de tensão. Esses 2 aqui também são divisores de tensão, só que conjugado aqui também com o nosso transistor. Este filtro, esse capacitor aqui é um filtro, este também é um filtro e este também é um filtro. Só que tem três funções distintas. Como a gente já viu, nesse circuito aqui nós temos um circuito AC e um circuito DC conjugado, ou seja, ele trabalha tanto com corrente contínua como com corrente alternada conjugadamente. E esses capacitores aqui vão fazer exatamente isso. Por exemplo, esse divisor de tensão aqui entre esses 2 resistores, eles estão fazendo uma divisão de tensão da nossa corrente contínua. Entendeu? Só que porque aqui eu estou tendo uma excitação de uma corrente alternada aqui na base, vou ter aqui no nosso emissor uma corrente alternada presente também. Aqui eu tenho uma corrente contínua e uma corrente alternada. Então o que acontece? A corrente contínua vai enxergar esse resistor e vai descer por esse resistor até a massa, tá vendo que tá vindo até a massa aqui, e vai fazer a divisão de tensão junto com o 3K3, com o meu transistor e o meu resistor 10K. E vamos ter aqui um divisor de tensão de corrente contínua. Mas a presente corrente alternada, que vem aqui pela base, e aí começa a ser excitada aqui, saindo aqui pelo emissor, vai encontrar esse capacitor, e como já vimos também, quando o capacitor encontra uma corrente alternada, essa corrente alternada, claro, afinada com o valor aqui do capacitor, tá? Não é qualquer valor para qualquer variação. Essa corrente alternada, quando encontra esse capacitor, vai encontrar aqui um curto. Esse capacitor aqui é como se ele estivesse em curto para essa corrente alternada que está cá. Então, o que vai acontecer? A corrente alternada que vem para cá, ele vai limitar, ele vai polarizar como se fosse um curto, tá? É como se esse transistor estivesse ligado direto à massa para as correntes alternadas e ligado para a massa com o resistor de 10K para polarizar a corrente contínua, ok? Aqui a corrente alternada é polarizada direto para a massa e aqui a corrente contínua polarizada através de um resistor de 10K, certo? A mesma coisa aqui quando eu tenho as variações causadas aqui pelo nosso transistor, vou ter aqui uma corrente alternada e essa corrente alternada vai passar por aqui, chegando na minha carga, literalmente. Ele não vai deixar passar para cá a minha corrente contínua. Isola a minha carga, que é o que eu vou alimentar, que é lá o meu pique, seja lá qual for o circuito que nós idealizamos para que esse amplificador alimente, entendeu? Vai isolar a corrente contínua, ou seja, essa tensão da minha fonte, daqui da minha carga. Eu vou ter aqui a corrente alternada amplificada deste ponto K. Vamos então ligar aqui a simulação e vamos ver. Bom, quando eu passo aqui o mouse aqui em cima do nosso transistor, notem que este gráfico aqui vai ficar azul, ou seja, este primeiro gráfico aqui é o osciloscópio que me mostra a tensão, a corrente alternada que está entrando aqui na base do meu transistor. E este aqui, essa aqui, ó, agora, tá vendo? Eu estou botando aqui na carga, é a minha carga, é o meu circuito, é o mesmo sinal, só que já amplificado. Notem a intensidade desse sinal e a intensidade desse sinal. Vocês veem que ele é muito superior. Então, o que esse meu circuito aqui está fazendo? Está pegando esse sinal que é de baixa intensidade e está amplificando através da nossa base emissora aqui, a polarização do nosso circuito, para que aqui no nosso
no nosso circuito que vai analisar esse sinal, eu tenha a intensidade suficiente para o meu circuito funcionar. Percebem? Então, aqui vocês conseguem ver que eu posso ter simultaneamente corrente alternada e corrente contínua em vários pontos desse circuito. Nesse ponto aqui, eu tenho corrente exclusivamente contínua, né? Aqui em cima, né? Mas aqui nesse ponto, esse ponto aqui no meio, que é onde está a base do meu transistor, eu já tenho corrente contínua e corrente alternada. Tá aqui em azul no meu gráfico aqui, ó. Aparece lá a minha corrente alternada, certo? Nesse ponto aqui, eu tenho a corrente contínua, que vem daqui desse resistor de 3K3, mas também tenho corrente alternada, devido ao quê? Ao consumo, ou seja, a corrente que passa por aqui, a tensão vai ser alterada. E essa alteração de tensão é que vai se transformar numa corrente alternada aqui. Pensem bem, isso aqui é um divisor de tensão. Quando eu altero a resistência do meu transistor aqui, entre coletor e emissor, esta tensão neste ponto aqui vai ser alterada também. E esta alteração vai até o meu capacitor, certo? Até o meu capacitor, que vai deixar passar por aqui não a corrente contínua, mas só a corrente alternada gerada por esta condução provocada pela minha base. E aí eu vou ter aqui no meu resistor de 4K7, que na realidade faz parte desse circuito, só representando o circuito que eu estou alimentando, né? Com uma intensidade muito maior. Vocês vejam que a intensidade de entrada é bem inferior à intensidade de saída. Não estou falando aqui de filtragem de frequências nem nada, né? Eu estou falando aqui de amplificação apenas. Ok? Então espero que esse circuito tenha esclarecido bem e deixado mais tranquilo as posições que já tínhamos estudado antes. Ok? Espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde. Aguardem pelo segundo vídeo de amplificadores, onde nós vamos falar de maneira mais aprofundada. Agora essa aula foi só uma pincelada e eu queria também relembrar para vocês as funções do transistor, do capacitor, dos resistores, para que a gente possa poder entrar de maneira mais a fundo nesse reino dos amplificadores, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the